Oi, pessoal, bom dia a todos. Professor André, aulinha de física do primeiro ano. Hoje nós vamos trocar uma ideia, vamos conversar sobre um assunto extremamente interessante e que mexe, com o nosso imaginário, sobre coisas que acontecem no nosso dia a dia e que são estudadas pela física, né? A nossa aula de hoje ela é sobre um conteúdo chamado dinâmica, tá? Vamos entender então como é que funciona a dinâmica dos corpos, tá? Quando a gente fala em dinâmica, a gente colocou essa foto para vocês verem aí na apostila, que é a foto da maçã atingindo a cabeça do Isaac Newton, né? Lembrando que essa foto, né, essa imagem, foi usada para provar, né, que a Terra tinha gravidade, né? Que nós vivíamos sobre o princípio da gravidade. Então esse foi o primeiro passo para se entender a gravidade, tá? A partir do momento que nós conseguimos entender a gravidade, nós conseguimos automaticamente entender o que é força, tá? E aí, consequentemente, surgem com o entendimento da força as três leis de Newton, tá? Baseado, claro, no estudo do Isaac Newton, que intitulou, né, essas três leis para se entender o que é a dinâmica, o que é a gravidade e o que é a força, né, pessoal? Força, então, olha que interessante. Na dinâmica, nós estudamos a relação entre força e movimento. Consequentemente, para que um corpo se movimente, eu preciso exercer sobre ele determinada força. Conceitualmente falando, força nada mais é que o quê? Um agente que produz deformação, sensações e variação do movimento, como eu acabei de falar, tá? Então nós vamos a partir de agora entender nessa primeira parte, nessa primeira aula de dinâmica, como que as três leis de Newton funcionam e que impacto ela traz no meu dia a dia, né? Como que a gente pode observar, né, no meu dia a dia o acontecimento dessas leis aí do Newton, tá? Repetindo então, três leis de Newton, em homenagem ao Isaac Newton, que foi o descobridor da gravidade, e a partir do surgimento da gravidade, então, nós entendemos como age a força, né? Que é esse agente deformador, produtor de sensações e, claro, auxiliar, né, na dinâmica do movimento de um determinado corpo, tá? Vamos lá então, pessoal, para nós entendermos as três leis de Newton. A primeira lei de Newton, pessoal, nós costumamos chamar de princípio da inércia, tá? Talvez você possa falar para mim assim, eu nunca ouvi falar. Talvez você não tenha ouvido falar, mas você já sentiu a inércia acontecendo em seu corpo, tá? Vamos primeiro para a parte conceitual e depois a gente troca uma ideia sobre a parte explicativa. Todo corpo permanece em seu estado de movimento, tá? Repouso ou movimento, a menos que forças externas atuem sobre ele, tá? Tô andando com a minha bicicleta, tô pedalando ali, daqui a pouco eu acerto uma pedra, tá? Houve uma parada daquele movimento da bicicleta. Uma força externa, no caso a pedra, fez com que a bicicleta parasse. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser arremessado para frente, tá? Então, esse fato de meu corpo ser arremessado para frente, essa força que a pedra exerceu sobre a bicicleta é a inércia, tá? A inércia é a força, o movimento, claro, que o meu corpo faz é o resultado dessa inércia, tá? Então, inércia nada mais é que o que, pessoal? Ó, a dificuldade de produzir ou de cessar o movimento de um corpo. Nós temos duas fotos na apostila que são extremamente interessantes, ó. Na primeira imagem ali, a gente imagina um ônibus ali que de repente o motorista precisou frear bruscamente, tá? Ou seja, um agente externo e fez com que o ônibus travasse os freios ali e as pessoas que estavam, claro, sem se proteger, foram arremessadas para a frente. A inércia agiu parando o ônibus. O arremesso do corpo foi uma consequência da inércia, tá? Na segunda imagem, a gente vê o fato contrário. O corpo está parado, está em repouso. E eu piso no acelerador do carro e o carro acelera. O meu corpo é arremessado para trás. Então, qual foi o agente externo? A aceleração, tá?
provocou a inércia sobre o corpo que estava em repouso e esse corpo atingiu a movimentação. Quem estava dentro, claro, sentiu o impacto disso. Agora, olha essa observação, pessoal. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia, tá? Ou seja, quanto mais pesado ou maior for aquele corpo, maior será o resultado, né, da inércia para que ele possa ou produzir o movimento ou parar o movimento, tá? Concluímos então que a massa é também a medida da inércia de um corpo. Massa, tá? Massa é peso, tá, pessoal? A gente vai entender mais para frente que não tem muito a ver com isso que eu passo na balança aí. Mas o peso, tá? Quanto maior for, maior será a inércia, maior será a força produzida para parar ou para iniciar o movimento em um determinado corpo, tá? Então, o princípio da inércia ou a primeira lei de Newton é essa, é a dificuldade de produzir ou cessar movimento de um corpo. Posso iniciar o movimento ou posso parar o movimento. A força exercida sobre ele eu denomino de inércia, tá bom? A segunda lei de Newton, pessoal, olha que interessante, também é denominada de princípio fundamental da dinâmica. Olha que interessante. A segunda lei de Newton é o resultado das forças que agem num corpo sendo igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Não entendemos. Vamos repetir. A resultante de forças de agem no corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração. Vamos entender melhor. Se dobrarmos o valor da força da sua aceleração, também dobra, tá? Se mantivermos a massa constante. Eu vou explicar isso, pessoal, na prática. Olha que interessante. Eu tenho uma determinada caixa, tá ali o rapaz, olha a imagem aqui. Tem uma massa ali. A massa é o quê? É o peso, é aquela caixa que está ali em cima. Aquele rapaz exerce uma força para empurrar aquele carrinho, ok? Ok. Essa força aplicada sobre aquele corpo que está em cima ali vai fazer com que esse carrinho se movimente, ou seja, entre em processo de aceleração. Ou seja, a mesma força exercida será o produto da aceleração, tá? Se dobrarmos o valor da força, sua aceleração também dobra, claro, se a massa for a mesma. Ou seja, o rapaz começa a exercer uma força X. O carrinho começa a andar nessa força X. Se ele aumenta essa força, consequentemente também aumenta a aceleração. Tá bom? Ah, mas se eu colocar uma caixa muito mais pesada, aí claro, ele vai ter que fazer uma força maior e não necessariamente essa aceleração acompanhará a sua força. Para que você movimente mais rápido, a força vai ter que ser maior, porque consequentemente o peso, a massa também aumentou, tá? Para a nossa aula aqui, a gente vai ter que calcular isso. Então a gente vai utilizar, pessoal, olha que interessante, esse formulazinha aqui, ó. F igual a M vezes A. Ao lado da fórmula, se você observar na apostila, a gente tem a legenda. Ó. O F é a força aplicada em um corpo. André, eu tô vendo que tem um N ali do lado. O que é aquele N? N, pessoal, é que na tabela universal de unidades de medida, quando a gente se refere à força, a gente utiliza a sigla N em homenagem ao Newton, tá? Então, esse Nzinho representa força. Ah, mas não podia ser um F? Podia, mas não é, é um N, tá? O Mzinho é a massa do corpo, que eu sempre vou representar em quilo. E o A é a aceleração adquirida. Então o que acontece? Para eu calcular a segunda lei de Newton, eu tenho que pegar a massa, ou seja, o peso, e multiplicar pela aceleração. Eu vou saber qual é a força que esse rapaz está fazendo ali para poder movimentar o carrinho. Olha que interessante o exemplo. Ó. Um corpo com massa de 600 gramas, ou 0,6 quilos, foi empurrado por uma força que lhe deu uma aceleração de 3 metros por segundo. Quanto de força foi utilizado? Não sei.
né? Mas eu tenho a massa, 600 gramas, e tenho a aceleração que esse corpo adquiriu, 3 metros por segundo. Então eu vou pegar o 0,6 e vou multiplicar pela aceleração, que é 3. Vai dar então 1,8 newtons, ou seja, a força utilizada para mover esse peso foi de 1,8 newtons, tá? Vou tranquilizá-los, pessoal. Essas formulazinhas não há necessidade de você gravar, você precisa apenas entendê-la, porque tanto na prova online quanto na prova presencial, essas fórmulas sempre aparecerão ao lado da questão. Então você só tem que interpretar o enunciado, como eu fiz aqui, e calcular para poder encontrar o resultado, tá? Podemos seguir? Vamos lá então. Segundo a lei de Newton, já falei então, né, que é o princípio da dinâmica, a minha força em uma determinada massa resulta em uma aceleração, tá bom? A terceira lei de Newton, pessoal, ela é uma... até nós utilizamos muito no nosso dia a dia, né, que é ação e reação, tá? Ação e reação. Tem até um quadrinho interessante aí. Olha que legal, pessoal. Para toda a ação existe uma reação que vai acontecer em sentidos opostos, tá? Pessoal, olha, vamos ler comigo isso aqui e vamos tentar entender. Quando um corpo A aplica uma força num corpo B, este aplica em A uma força, tá? BA, ou seja, ele devolve aquela força, sendo que elas estão sempre na mesma direção e sentidos opostos. Eu vou ler aqui o conceito e vou dar dois exemplos muito legais. Olha que interessante. Para toda força que surgir num corpo, como resultado da interação com o segundo corpo, deve surgir neste segundo corpo uma outra força que nós vamos chamar de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas os sentidos são opostos. Explicando. Eu chego numa parede ali e dou um soco na parede, ou seja, eu apliquei uma ação de dar o soco, mas eu não atravessei a parede, porque a parede aplicou uma reação com uma mesma força num sentido contrário, ou seja, quando eu bato na parede, a parede me devolve. Eu pratiquei a ação, a parede praticou a reação. Entenderam isso? Ó, força A, força B, mesma intensidade, sentidos opostos, um aqui, outro aqui, tá? Outro exemplo. Quando nós caminhamos, pessoal, nós estamos exercendo uma força no caminhar. Só que a gente não afunda, né? Nós não afundamos. Por quê? Porque o chão exerce, de sentido contrário, uma reação. Então, quando eu piso no chão, força, ação. Quando eu não afundo, é o chão reagindo com a minha força no princípio da ação e reação. Ficou claro, né? Deu para entender. Pessoal, o que mais? Ó, existem três leis, né? Três características muito importantes nessa terceira lei de Newton, tá? Muito importante que a gente tem que entender isso aí. Olha lá, a primeira é: uma força nunca aparece sozinha. Sempre impar. Uma, acabei de falar, é a ação, a outra é a reação. Eu não conseguiria exercer a ação se eu não tivesse uma reação. Então essas forças sempre estarão em pares, tá? É importante observar que cada uma das duas forças atua em objetos distintos. Olha o exemplo que eu dei da parede. A ação era soco, a reação era parede. Isso é muito importante. E por fim, essas forças impares, olha que interessante, elas têm a mesma magnitude, tá? Mesma magnitude, mas diferem uma da outra pelo sentido, ou seja, uma vem daqui, a outra vem dali. O que é magnitude? É a potência da força. Quanto mais forte eu der o meu soco, mais forte eu vou sentir, porque a parede vai me devolver na mesma magnitude, tá? Claro, mas é uma parede mais leve. É claro, eu vou conseguir atravessar. Mas se for uma força da mesma magnitude, elas terão a mesma potência, a mesma força, tá? Então, pessoal, o Newton criou essas três leis para nos explicar a dinâmica: a inércia, a aceleração mediante a força e a ação da reação
Aliás, é a lei da ação e reação. Então essas três leis de Newton, elas regem a dinâmica. Espero que eu tenha sido claro. Eu vou seguir para mais uma explicação nessa sequência, mas baseado no Newton, essas três aí são as principais, tá bom? Vamos seguir. O próximo passo, pessoal, para a gente encerrar essa primeira parte, que essa aula eu quero dividir ela em duas partes, tá? Então essa primeira parte eu vou fazer até a força-peso aqui e depois tem mais 4 conteúdinhos rápidos, mas eu vou deixar para fazer na próxima aula, senão fica muita informação para a gente poder gravar tudo de uma vez só, né? O que é força-peso? Pessoal, olha que interessante. Na física, peso não é isso que a gente mede na balança, tá? Para física, quando eu subo na balança, eu não estou me pesando, eu estou verificando o meu valor de massa. Quanto eu tenho de massa naquele momento. Para física, peso é algo totalmente diferente. Olha que interessante. Peso de um corpo é a força da atração gravitacional que a Terra, a Lua ou qualquer outro planeta exerce sobre ele. Peraí! Olha que interessante, pessoal. Para a física, força-peso precisa ser relacionado com a gravidade do local. Por exemplo, subi na balança e marcou lá 93 quilos, que é o meu peso, tá? Meu peso não, minha massa. Então, aqui na Terra, tá? Aqui na Terra, eu vou pegar a minha massa, né? Aquilo que eu medi ali na balança, e vou multiplicar pelo valor gravitacional da Terra. O valor que eu encontrar vai ser o meu peso para a física aqui na Terra. Aí eu vou ficar ali, ó, preso aqui ao chão, claro, devido à gravidade, não vou flutuar. Mas aí eu vou lá para a Lua. Pego uma nave, vou lá para a Lua. Chego na Lua, eu flutuo. Eu estou leve na Lua. Mas eu continuo tendo 93 quilos. Ou seja, a minha massa não alterou. Mas por que eu não flutuo na Terra e na Lua eu flutuo? Exatamente pelo campo gravitacional. Isso pode acontecer em qualquer outro planeta, tá? Então, para que nós calculemos o peso na física ou na dinâmica, nós precisamos ter em mãos a massa multiplicado pela gravidade. E aí nós vamos usar essa formulazinha que vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Peso é igual a massa vezes G. G é gravidade. Então, olha que interessante, ó. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Não, não tem. Mas, enfim, você vai receber lá na hora que for fazer a atividade um determinado corpo com a massa X multiplicado pela gravidade de um determinado local, que vai ter o valor também. Você multiplica um pelo outro e já fica descobrindo quanto é o peso, tá? Ó, só para ter uma ideiazinha daquilo que eu falei, ó. Massa é a quantidade da matéria e peso é a força que a massa exerce. Depende muito do local. Exemplo maior foi o da Terra e da Lua, né? Uma massa de 93 quilos flutua numa gravidade zero, como é o caso da Lua, tá, pessoal? Então, para a física, nós não medimos o peso na balança, nós medimos a massa. Só conseguimos calcular o peso multiplicando essa massa pela gravidade da Terra ou de onde for o estudo, tá bom? Nós temos uma sequência aí, pessoal, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje, senão fica muito maçante a aula também. Quero que vocês assistam esse vídeo. Não vou deixar nada pendente de atividades para hoje, a gente vai fazer isso depois, mas para que vocês tenham uma ideia daquilo que a gente viu, tá? Semana que vem eu volto com um novo vídeo, dando sequência nessa matéria, e aí a gente trabalha as atividades, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, tá?